vai completar 34 no final do ano. E assim, será que ele poderia ser uma boa para o Cruzeiro? Olha, ele tem contrato de mais 2 anos no Flamengo, tem sido titular, como mostrei aqui nos últimos jogos, nos últimos 5, né? 1 gol e mais 2 assistências, mais uma assistência na temporada, 29 jogos disputados, 4 gols e 1 passe. É aquela coisa, pro ano que vem, eu acho que ele vira uma alternativa viável para o Cruzeiro, porque apesar de ter esse contrato com o Flamengo, vai chegar o Claudinho e eu acho que ele vai acabar perdendo essa posição, que hoje é ele e o Luiz Araújo. Até falei aqui no início do vídeo que tem um Cebolinha, por exemplo, que não tem jogado com frequência, né? Mas, cara, o Flamengo tem tantos pontos que, sinceramente, eu acho que pelo menos um desses pode sair para ter mais espaço, né? Em alguma outra equipe. Aqui, ó, o Cebolinha, por exemplo, eu até prefiro ele, mas dá pra ver que ele tem jogado com frequência, é um reserva e tem 28 anos de idade, na temporada 24 jogos, 5 gols e 4 assistências, foi comprado com valor que aí eu acho difícil, né? Porque ele foi comprado por quase 70 milhões de reais. E aí o Flamengo aceitaria vendê-lo depois de 2 anos e meio por 40, 50? Olha, não sei. Então eu colocaria o Cebolinha como o sonho principal e o Bruno Henrique como alternativa, né? Por que não? Eu acho que podem ser 2 boas opções, já que o Cruzeiro, cara, vamos combinar, mesmo com esse aporte do Pedro Lourenço, eu não esperava. O Cruzeiro ia especulado do Gabigol, então eu vou colocar aqui esses dois, tanto o Bruno Henrique quanto o Cebolinha, como alternativas pro ano que vem. O Bruno Henrique é bom porque é um jogador que está vivendo uma fase legal, ele teve problemas sérios de lesões em 2022 e ano passado, quando ele voltou, mas ele voltou ano passado e foi muito bem, né, pro título do Flamengo ano passado. Não, acho que ano passado o Flamengo não ganhou nada não, mas sim, para aquela reta final, para a Copa do Brasil, que o Flamengo chegou na final, ele foi muito bem e aí o Flamengo não teve outra opção a não ser renovar o contrato do atacante. 7 gols e 2 assistências, já passou pelo Cruzeiro na equipe de base, quando foi emprestado para o Itumbiara e para o Uberlândia, até ele para o Goiás, para o Wolfsburg e para o Santos, onde veio também fases sensacionais. Vale lembrar que aquela temporada de 2019 dele foi absurda, né? 35 gols e 15 assistências, né? Naquela ocasião até foi convocado para a seleção com muito mérito, não é à toa que tem 2 jogos aqui pela seleção principal do Brasil. Enfim, nessa atual temporada 29 jogos, então 4 gols e 1 assistência. Se fosse para preferir o Cebolinha, porque se o Cruzeiro quer pagar ali um valor alto, pode ser uma boa. Mas é que eu falei, o cara foi comprado por quase 15 milhões de euros, né? Então, difícil, mas não tem desempenhado essa mesma função. Se chegar o Claudinho, na minha opinião, um desses vão sair. Então vai ser o Claudinho numa ponta e o Luiz Araújo nesse momento na outra. E aí teria o Bruno Henrique como opção e o Everton Cebolinha ainda no banco. E tem mais um que eu estou esquecendo, porque o Arrascaeta pode jogar por esse setor, o De La Cruz, dependendo, também cai pelas beiradas, não só pelo meio. Enfim, vou deixar aqui essas 2 opções para vocês. Você gosta, não gosta? Estou curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. E para terminar, quero falar aqui então sobre o Mina, que tem sido titular, né, na Copa América, ó, nesses últimos 2 jogos. Dá para ver aqui, ó, contra Bolívia e Paraguai, e ainda não definiu o seu futuro. Até trouxe um vídeo aqui recente, depois da declaração do Matos na vitória do Cruzeiro contra a equipe do Atlético Paranaense, de que o Mina ainda está na mira do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não vai fazer nenhuma loucura, por exemplo, oferecendo um caminhão de dinheiro para contratá-lo para essa atual temporada. Eu ainda acho que tem alguma chance dele chegar? Sim, até porque a concorrência aqui no Brasil por ele não está muito grande. Então, os times que procuram zagueiros já estão fechando contratações, o Atlético Mineiro, o Botafogo, e o Mina vai virando uma alternativa que estava sendo especulado no Cruzeiro, Botafogo e também na equipe do Internacional. Desses 3, o Cruzeiro é o que mais demonstrou interesse e eu acho que para essa temporada seria muito bom. E até eu falei do Oliveira, né? É difícil você pensar dele voltar a ter espaço, porque na minha opinião, se chega o Mina, até por exemplo, o Neres, na minha opinião, teria chance de sair, porque o Jonathan Jesus seria um reserva imediato com a chegada do Mina. Eu acho que ele seria titular, e aí não vou nem falar quem que eu tiraria, o João Marcelo ou o Zé Ivaldo, não sei. Eu tiraria o Zé Ivaldo pela questão da idade, se eu fosse o treinador, se eu fosse gerindo um time no FIFA, né? Se eu fosse o executivo, mas tem que ver essa questão. Mas eu acho que sim, né? O João Marcelo e o Mina. Aí reserva imediato para entrar no finalzinho do jogo, o Zé Ivaldo e o Jonathan Jesus como uma terceira opção no banco. E aí o Neres para onde ficaria, né? Então acho que teria naturalmente essa troca. E aí até pro Oliveira ficaria bem complicado. Enfim, vamos aguardar essa questão envolvendo o zagueiro Mina, 29 anos de idade, do Atlético Goianiense. Além disso, quero falar também sobre outro jogador lá do futebol mexicano, que se for pro Cruzeiro trazer um meia reserva, até para substituir, por exemplo, o Matheus Vital, que não vai estar disponível daqui pro final do ano, teria uma alternativa interessante desse jogador. Mas assim, sinceramente, eu não vejo a necessidade hoje de chegar mais um meia de criação, tá? Se chegar, tudo bem, é mais uma opção aí pro técnico Seabra. Mas agora, para ficar, por exemplo, com vários jogadores no elenco, jogando com pouca frequência, eu já não sei até que ponto seria uma boa. Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes.
Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta com sua ajuda para chegarmos a essa meta aqui no YouTube, que é nosso objetivo de 44 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, já sabe, contei com a ajuda de cada um de vocês. Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando justamente sobre esse espaço que ficou, né, disponível desde a lesão do Matheus Vital, que vinha jogando com uma frequência interessante até essa sua lesão, né? Aquele gol dele contra o Fortaleza, na final também contra o Atlético Mineiro, ele vinha até ganhando a confiança dos torcedores antes dessa lesão, realmente vinha jogando bem. 13 jogos, 2 gols marcados, e aí teve essa lesão que não sabemos ao certo quando que ele vai voltar. A tendência é que seja uma recuperação longa também, assim como no caso do Dineno, pode ser que eles voltem, por exemplo, na reta final realmente dessa atual temporada. E assim, com os reforços que o Cruzeiro trouxe, não dá para negar que teria opções para fazer também esse setor de um meia de criação. Vamos colocar um esquema com 2 volantes e tendo o Matheus Pereira como esse meia de referência. Beleza, saiu o Matheus Pereira, quem entra? Bom, o Cruzeiro antes era só o Matheus Vital, e olha lá, hoje, né, com as novas contratações do Cruzeiro, eu diria que dá para improvisar ali, por exemplo, nesse setor de meia de criação, o Lautaro Dias. Eu acho que é o atleta que tem uma característica mais parecida. É claro que ele pode jogar muito mais pelo lado esquerdo, como um ponta esquerda e também um segundo atacante, tudo bem? Mas eu diria que é o jogador hoje que tem mais essas características e não seria um problema ele atuar nessa função. Dependendo também, pode colocar um esquema com 2 volantes, vamos colocar o Lucas Romero e o Wallace e deixar o Matheus Henrique como um meia de criação, um meia ofensivo. Eu até diria que o Matheus Henrique, mesmo sendo um segundo volante, ele ataca melhor e define melhor jogadas do que o próprio Matheus Vital, que era um meia de criação. Então, no atual elenco do Cruzeiro, eu já vejo que tem boas alternativas para atuar nesse setor. Fora ainda outros jogadores que eu não sei, né, se já foi testado ou não, às vezes nos treinamentos, que poderiam fazer um papel de meia ou segundo atacante, ou por exemplo o Caio Jorge, por exemplo, se tiver alguma possibilidade, o Arthur Gomes ou o Barreal, não sei se eles podem fazer esse papel de meia também, mas eu vou considerar só esses dois aqui, o Lautaro Dias e o Matheus Pereira, para ser essa alternativa antes do Matheus Vital. E aí tudo bem, eu entenderia que poderia ter uma carência. Então quero falar aqui com vocês que história é essa, né, no caso do Shailon, e se faria sentido ou não pensar ele agora, né, para o próximo dia 10 de julho, quando reabre a janela. Bom, eu vou deixar aqui essa notícia, né, no caso envolvendo o Shailon, que não é de hoje, né, que tem essa especulação, mas o portal aqui, o Raposa Mil Grau, deixou essa notícia de que o Cruzeiro vai atrás, né, do jogador para tentar um pré-acordo, né, no caso para a próxima temporada, até porque o Shailon, pelo que eu vi aqui, já teve, né, essa possibilidade de vir para o Cruzeiro no ano passado nesse mesmo cenário, tinha contrato só até o final do ano com o Atlético, até o final de 2023, e teve a renovação justamente de olho na Série A. A grande questão aqui é o seguinte: poderia assinar um pré-contrato e não no fim desse vínculo, né, como foi, por exemplo, a consulta no ano passado, e sim um acordo para o ano que vem, tipo, já fazer uma proposta financeira e tudo mais para ter o jogador. Porque para esse ano, apesar de que eu, igual falei para vocês, não vejo uma carência muito grande, eu entenderia se chegasse, né, porque volante mesmo eu pensava que o Cruzeiro estava bem, chegando só o Matheus Henrique, chegou o Wallace, então não dá para duvidar muito aqui do Cruzeiro do Alexandre Matos e do Pedro Lourenço, mas ele já completou 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro no Atlético Goianiense, e certamente o Atlético não precisa, né, de vender o jogador urgentemente, e perder o seu principal jogador na Série A faria uma diferença muito grande, basicamente iria já rebaixar o clube que nesse momento se encontra, né, fora da zona do rebaixamento. 27 anos de idade, na temporada muito bom, né, os números, 31 jogos, 10 gols e 13 assistências, já é o ano com mais participações em gols na sua carreira. É claro, ele fez muitos desses gols no Campeonato Goiano, foram 7 gols e 11 assistências, somando os jogos principais, Copa do Brasil e Brasileirão. 15 partidas, 3 gols e 2 assistências, aí números bem mais modestos. Na Série A, 1 gol e 1 assistência em 11 jogos disputados, ou seja, não pode mais defender nenhum clube no Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar também o mapa de movimentação dele para vocês. O Shailon é interessante que ele não é só um meia de criação, é igual o Lautaro Dias, não é só um meia ofensivo ou igual o Matheus Pereira. Eles podem jogar, né, de meia, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Shailon nesse ano tem caído mais pelo lado direito e ano passado ele jogava até mais, né, pelo lado esquerdo com o Atlético Goianiense na Série B. Acho um jogador interessante? Sim, vai depender muito do que o Cruzeiro espera e das expectativas de reforços para o ano que vem. Se o Matheus Vital vai voltar, o Shailon poderia ser uma opção.
Olha, difícil dizer, viu? Difícil porque é uma contratação para o ano que vem, né? Para agora, eu diria que é até mais fácil, mas para o ano que vem, será que ele vai ter mais investimento? Será que, por exemplo, vai ter alguma saída? É difícil já pensar nesse pré-acordo. De qualquer forma, é um jogador bom, aceitaria ali para ver, né, se desse certo ou não, sem fazer loucura, sem ser um valor absurdo pela compensação financeira ou vínculo de 4 temporadas. Não, aí eu acho que seria uma opção um pouco arriscada. E quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda sobre essa possibilidade, né, do Shailon, que lembrando, na temporada passada foi muito bem ajudando o time a subir, né, o Atlético de volta à Série A, 9 gols, 13 assistências em 53 jogos, era uma peça que eu queria muito no ano passado aqui para o Cruzeiro, até para deixar ele como meia de criação, né, e o Matheus Pereira dependendo com mais liberdade pelo lado direito ou vice-versa.